pela manhã, a gente vem com a mente limpa. E eu creio que o Senhor tem algo para fazer no nosso meio. Às vezes eu já me perguntei por muitas vezes. Eu acho que está sobrando, irmão. Você pode abaixar um pouquinho aí para parar de sobrar aqui. Eu já me perguntei muitas vezes, pastor, o que Deus iria fazer nessa geração. Por muitos anos eu perguntei isso para o Senhor, e por muitos anos eu fui um crítico ferrenho dessa geração. Eu já cheguei a dizer que essa era a pior geração que Deus tinha levantado, a geração mais sem compromisso. Mas um dia o próprio Deus me repreendeu e falou assim: pois é os piores que eu vou levantar para confundir os santos, para confundir os sábios. E eu tenho visto que o Senhor nesses dias Ele tem levantado uma geração, e eu tenho entendido nesse tempo que o Senhor está curando uma geração, levantando outra geração para andar de mãos dadas com outra geração. O livro de Malaquias diz que vai chegar um tempo que os corações dos pais se converterão aos filhos, e o coração dos filhos se converterão aos pais. E o profeta já dizia que naquele tempo eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Jovens sonharão, os velhos terão visão, e as crianças profetizarão. Eu entendia que iria ser uma passagem de bastão, mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim: eu vou pegar na mão desse jovem. Cadê uma criança? Cadê a Sofia? Saíram. E ela vai pegar na mão de uma criança, e nós vamos andar juntos, e o Senhor vai se manifestar através desse encontro de gerações. Ah, pastor, mas o conflito de gerações vai acabar? Não. Sempre vai ter, né? Eu tenho meu filho que anda comigo já há quase 10 anos. É aquele barbudinho que estava tocando guitarra, meu filho. E volta e meia nós estamos no conflito de geração, porque eu gosto de uma coisa e ele gosta de outra, né? Cara, sempre vai existir isso, né? Eu gosto do funk lá dos anos 70, 60. Meu filho já gosta do modern jazz, já gosta do punk rock, já gosta do indie rock. Não, eu falo para ele: ó, você ouve a sua música, eu ouço a minha. Nós não vamos brigar por conta disso. Mas sabe, Deus está curando a minha geração. Aqui eu só estou vendo o Gil, que é da minha geração. Nós já estamos para lá dos 50, né? Essa geração nossa foi muito massacrada, pastor. A gente foi muito humilhado, foi muito pisado. Eu me lembro eu fui criado em igreja batista tradicional, e depois de um ano de orar, depois de um ano juntando dinheiro, nós conseguimos comprar uma bateria. E aí nós passamos mais um ano para convencer o concílio da igreja de deixar pôr a bateria na igreja, porque já tinha uma guitarra e um baixo. Nós falamos: agora vai ficar top, nós vamos poder tocar nosso rock na igreja. Cara, a primeira vez que nós tocamos rock na igreja foi todo mundo excluído, porque disse que era o diabo que estava nos influenciando, que aquela música não era de Deus. E por anos a gente foi frustrando e foi frustrando, mas o Senhor está vindo com o bálsamo dele, curando toda uma geração para andar. Eu tenho o maior prazer. Eu estava vendo aqui, conversando com a Karen, e a Karen falando do prazer que ela tem. Cadê o gigantinho? A Karen falando do prazer que ela tem de ver o filho dela se entregando na adoração e chorando. E eu tenho um prazer maior ainda. Eu já pude experimentar isso, de tocar com os meus 2 filhos, um no baixo e outro na bateria. Eu tive esse prazer de andar com os meus 2 filhos adorando o Senhor.
Cara, isso é indescritível. A gente abre mão de tudo para ver isso acontecer. E eu sempre falava para o meu filho mais novo, o mais velho não, o mais velho já tem uma pegada para ser empresário, e está lá em Brasília, tem a empresa dele lá, já se move sozinho lá. Mas o mais novo, eu sempre falava para ele, falava assim: Gabriel, você vai pisar em lugares que seu pai nunca imaginou. Você vai voar de formas que eu nunca voei. E Deus está realizando isso. E eu parei de falar, eu falo sempre agora: essa é a geração que vai trazer o avivamento. E olha, irmãos, ontem a gente até estava falando aqui sobre algumas coisas, sobre igrejinhas. Escuta uma coisa, eu sou churrasqueiro, né? Eu amo churrasco. Quando a gente vai acender uma churrasqueira, a gente nunca pega os carvões maiores, a gente sempre pega os carvãozinhos pequenos, corta uns gravetinhos, bota fogo naqueles carvãozinhos, e o fogo começa com aqueles pequenininhos, depois você põe os carvão grande, e a coisa incendeia e você passa o dia assando carne. O Senhor vai começar a pôr fogo nessa cidade com as igrejas pequenas. É aqui, ó, os gravetinhos. Nós vamos juntar esses gravetinhos, e o Senhor vai incendiar essa cidade. Olha, nós profetizamos isso desde 2000. Desde 2000 que a gente profetiza isso. Essa cidade vai voltar a ser a cidade da adoração. Essa cidade vai voltar a ser o celeiro de adoradores para o Brasil. Essa cidade vai voltar a ser a capital da intercessão do Brasil. E o Senhor está movendo, eu estou vendo o Senhor reordenando a igreja, reposicionando a igreja. E ontem nós falamos uma coisa interessante. Ontem nós falamos aqui sobre o sacerdócio. Nós falamos aqui ontem do desejo que o povo tinha em adorar a Deus novamente, porque eles ficaram 20 anos sem a presença. Mas sabe, eu queria falar, antes de você sentar, porque depois que você sentar nós vamos entrar aqui na ministração mesmo, mas o Senhor está me incomodando para falar isso. Eu disse ontem que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, e não aconteceu nada na casa de Abinadab. Mas depois da tragédia de Davi, de tentar trazer a arca, e não deu certo, e morreu gente, e a coisa complicou, eles pegaram ela, colocaram na casa de um escravo chamado Obed-edom. Eu até arrepio. A Bíblia diz que quanto tempo que ela ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. 3 meses, 90 dias. E a Bíblia relata que a vida de Obed-edom foi transformada. Agora, por que na casa de Abinadab não aconteceu nada? Porque ele tratou a arca de forma religiosa. Eu, nas minhas viagens, pastor, o senhor não preocupa com as minhas viagens, não, porque nas viagens tem muita heresia junto. Eu fico imaginando Obed-edom acordando cedo, pegando um paninho, limpando ela, se ajoelhando e orando, falando: Senhor, derrama da tua glória na minha casa, derrama da tua glória na minha parentela. E ele cuidando. E eu imagino, irmãos, que isso ele chamava a família inteira em volta dela, e volta e meia eles estavam ali adorando a Deus e prestando culto, e a casa dele enchendo de fumaça. Porque olha, irmãos, Deus se manifesta aonde você chamar, aonde você liberar o seu coração, é onde que ele vem. É onde que você se posicionar, falar assim: eu quero que a glória do Senhor se manifesta, e rasgar o teu coração. Ele vem. Ele vem. A Bíblia diz que buscai e me achareis. Eu imagino a vida de Obed-edom sendo transformada, a rotina dele. Olha, quando Deus chega na sua vida, ele muda a rotina. Ele muda a liturgia do seu dia. Você quer que eu fale sinceramente para vocês? Eu queria estar em casa hoje. Hoje é aniversário da minha sogra. E a minha sogra é minha mãe, cara.
cara, você vai rejeitar o churrasco? Eu falei, não, tem um churrasco melhor lá, lá na Metodista. Eu preciso comer desse churrasco lá hoje de manhã. Mais tarde eu venho para comer esse aqui, mas eu preciso primeiro. Quando você sacrifica algo, a presença dele vem. E quando ela vem, eu disse ontem, há transformação, há mudança, há um novo rumo, há conversão. A conversão, tem conversão. Tem que ter, irmão. Tem que ter conversão. Então eu imagino que Obed-Edom sai de uma posição de escravo. E o dia que Davi vai buscar a arca, eu imagino que ele ajoelhou nos pés de Davi, pelo amor de Deus, não leva ela não. Deixa ela mais um pouco aqui. Não leva ela não leva a glória da minha casa não. E Davi falou, eu preciso levar. Ele falou, então me leva junto, deixa eu cuidar dela. E Obed-Edom foi junto, irmãos, para cuidar da arca. Colocaram ele primeiro como vigia, depois como porteiro. E depois ele foi elevado a posto de tesoureiro do rei. Olha como que a vida da gente é transformada quando a glória dele se derrama. Primeiro te liberta da escravidão do mundo. Depois te coloca como o vigilante da glória do Senhor, o guardador dos oráculos, o cuidador dos preceitos dele. Depois te coloca em meio a riquezas para você ordenar sobre elas. Mas infelizmente a igreja inverteu a coisa. Oferece para o povo primeiro a riqueza. E não é isso. A maior riqueza é você poder contar com a presença dele. E sabe, eu vejo que o Senhor está reordenando a igreja. E nessa reordenação está surgindo um alinhamento do céu com a terra. O Senhor está realinhando a igreja, está reposicionando o sacerdócio. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Mas antes de falar, eu queria que você orasse. Libera o teu coração. Não espere eu puxar a oração, não. Comece a orar aí. Fala com o Senhor qual que é o desejo para essa manhã no seu coração. Libera o teu coração. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Comece a consumir de dentro para fora, Senhor Deus. Comece a queimar de dentro para fora. Queima, Senhor Deus, os nossos princípios, os nossos valores, e comece a implantar os seus valores. Senhor Deus, tira de nós toda a deformidade que o mundo colocou, e que nós tomemos a forma do Senhor, ó Senhor Deus.
E nós nos tornemos semelhantes a Ti, Senhor Deus, porque estamos adorando a Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, libera uma unção fresca nessa manhã, neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos que estão lá atrás, vem mais para frente. Eu gosto de sentir cheiro de ovelha, irmãos. Eu gosto de ficar perto de gente. Eu amo gente, irmãos. Vem aqui para frente. Tem algumas coisas importantes que eu preciso falar hoje. E ontem foi uma ministração muito light, muito tranquila. Hoje nós vamos apertar mais um pouquinho. Hoje eu acho que o caldo vai ser um pouquinho mais grosso. E eu queria falar de algumas coisas que a gente já começou a falar aqui agora de manhã, como falou ontem. E eu não vou fazer uma recapitulação de ontem, porque quem não estava aqui ontem, porque não precisava ouvir o que falou ontem. Mas quem está aqui hoje precisa ouvir o que vai ser falado hoje. Amém? Mas abre a sua Bíblia de novo lá em Atos 15. Nós vamos ler só o versículo 16. E como eu disse ontem, irmãos, isso aqui não é uma pregação, isso é uma ministração. Você pode me interromper a hora que você quiser, você pode perguntar o que você quiser, né? Não precisa nem levantar a mão, é só você alçar sua voz e eu vou parar e vou te ouvir. Amém? Diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, e reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. Esse foi o versículo que nós lemos ontem para o início da ministração. Hoje não vai ser diferente. Ontem nós falamos de algumas coisas que seriam necessárias. E ontem nós definimos o que é adoração. E diferentemente do que as pessoas imaginam, louvor e adoração são duas coisas distintas. Eu posso passar minha vida inteira louvando na igreja e continuar do mesmo jeito, mas quando eu começo a adorar, tem uma canção que a gente canta que assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é real. Isso é real. Quem entrou lá jamais sai de lá a mesma pessoa. E aí começa uma fusão espiritual tremenda, uma ligação com Deus. E quando nós entramos no Santo dos Santos, o Senhor começa a liberar coisas sobre a vida da gente que a gente jamais havia percebido. E aí é onde que muita gente não entende os dons. Os dons só é liberado para aqueles que entram no Santo dos Santos. Eu vejo muita gente tentar imitar os dons, mas o dom autêntico só é derramado sobre aqueles que entram no Santo dos Santos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um problema sério de identidade dentro da igreja. Quem você é no reino de Deus? Para muitos vão falar assim: não, eu sou aqui da Igreja Metodista do Novo Horizonte, e eu quero te orientar uma coisa muito tranquila para mim. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Deus só vê uma igreja, só uma. Não existe comunidade Zoe, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, né? Não existe isso para Deus. Para Deus ele só vê um povo, um só povo, um só espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: a minha identidade não está ligada à placa que eu sirvo, ou à igreja na qual eu estou servindo. A placa é para me relacionar com o homem aqui na terra. E aí começa a grande confusão da nossa vida. A gente acha
que, a despeito de sermos seres tricotômos, os irmãos entendem isso? Amém? Os irmãos entendem tricotomia? Tricotomia, nós somos ser tricotômio, nós temos corpo, alma e espírito. Isso é a tricotomia humana. A despeito de sermos tricotômos, nós somos uma pessoa só. Não tem como eu ser o pastor Wellington aqui na igreja e lá na minha empresa eu ser um outro Wellington e eu me relacionar com as pessoas diferentes. Não, eu sou o mesmo. Do mesmo jeito que eu me relaciono com as pessoas aqui, eu me relaciono com as pessoas lá no meu trabalho. Tem gente que acha que há uma divisão. Não, pastor, eu não posso tratar os meus empregados como eu trato meus irmãos da igreja. Uai, mas como que é essa coisa? Me explica. Então eu saio, eu piso para fora da igreja, eu sou outra pessoa. Não é assim. Tem uma canção que a gente canta lá na igreja, me lembra aí, Danilo, como é que ela fala direitinho, mas ela fala mais ou menos assim: aqui com você, assim, aqui com você é o que eu consigo ser, quem eu sou. Toda máscara se cai, teu amor me satisfaz e eu me sinto tão bem. Tão teu. Eu sou péssimo com letra, irmão. Veja bem, eu sou o mesmo aqui na igreja, eu não preciso vestir uma máscara. Quando eu falei ontem, nós estamos ministrando aqui, é o que nós estamos experimentando na igreja, que tem irmãos lá da comunidade. Eles sabem dos defeitos do pastor Wellington, eles sabem que o pastor Wellington não é um super-homem. Ele sabe que vai ter um dia, inclusive isso acontece de vez em quando, né? Agora você imagina, irmãos, além de pastor, eu sou ministro de louvor e sou técnico de som. Imagina o tanto que esse cara é enjoado. E tem umas coisas que mais me irritam na igreja, não tem nada a ver com os irmãos aqui não, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que mais me irrita lá na comunidade é som. E volta e meia nós estamos pegando os técnicos de som e dando os arroxos dele no meio do culto, e os irmãos ficam chateados. Eu vou lá na igreja, irmão, perdoa, eu não podia ter chamado a atenção do irmão daquele jeito, porque eu sou cheio de defeitos, irmãos, mas a despeito dos meus defeitos, o Senhor vem trabalhando na minha vida para me transformar naquele ser que eu vou ser quando Ele me recolher, quando eu estiver com o corpo glorificado. Mas enquanto eu estou aqui, é um processo, é uma caminhada. Ele vai mudando, Ele vai transformando. É aquilo que eu disse ontem: cada vez que eu estou em contato com a glória de Deus, Ele arranca uma coisa que não serve para Ele. E isso vai até a eternidade, irmão. Quando nós entrarmos na eternidade, aí sim nós estaremos na estatura da perfeição. Mas enquanto nós estivermos na terra aqui, não há ninguém perfeito. Os irmãos porque não deixaram ainda, mas eu queria colocar uma placa lá da igreja bem grande, assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? No dia da ceia a gente já fala, né? Tem alguém digno aqui para tomar a ceia, irmão? Se tiver, o bispo vai abrir a porta e você pode ir embora, porque hoje é a ceia dos indignos. Porque a nossa justiça, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas nós estamos entendendo, irmãos, que essa imperfeição minha, ela se completa na perfeição de Cristo. Por isso que Ele vem reposicionando a nossa vida. Por isso que Ele vem fazendo um realinhamento. E nesse realinhamento tem algumas coisas que está na Bíblia, nós já lemos na Bíblia, mas por ignorância ou por mau ensino a gente não entendia. Eu entendo que nesse tempo o Senhor está reposicionando o sacerdócio e os ministérios. Nós temos falado muito isso na igreja, sobre os 5 ministérios. Por que a igreja não tem dado certo, irmãos? Eu conheço igrejas que são dirigidas por mestres. É uma lástima, irmão. É uma lástima. Mestre não é pastor, ele é mestre.
Qual que é a arma do mestre? Espada, irmão. O mestre vem para a igreja, sai cortando a cabeça de todo mundo. É muito bom, é muito útil na igreja, sim. Nós chegamos no entendimento que as profecias na igreja, para quem tem um ofício profético, quem é profeta de ofício, precisa sentar o pastor, o mestre e o profeta. O profeta libera o oráculo de Deus, o mestre analisa para ver se está de acordo com a Bíblia, e o pastor pega aquilo e libera sobre a igreja. Porque quem tem amor para falar com ovelha é pastor, não é mestre. O mestre fala, é assim que a palavra diz, e acabou. Quem não se encaixa, corta. Então o mestre não é para dirigir a igreja. O mestre é para estudar a palavra. E a teologia, irmãos, já vou, pastor, se eu ficar chateado comigo, depois você me fala, que eu peço perdão. Eu entendo que a teologia, ela serve para mim estudar a Bíblia. A teologia é para mim entender o que a Bíblia está querendo falar comigo, para que se torne verdade na minha vida e eu transfira para a igreja essa verdade. Nós invertemos a coisa, nós começamos a pregar teologia na igreja. E a teologia ela é confusa, irmão. Tem várias teologias. Mas a teologia ela só é boa quando ela faz parte da sua vida. Teve um irmão que perguntou para mim, falou assim, pastor, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei assim, cara, até a última vez que eu contei, 22 vezes. Nossa, eu preciso ler 22 vezes. Eu falei, não. Se você pegar o Salmo primeiro e viver ele, você já está meio caminho andado. Porque o problema não é você saber muito da Bíblia, mas é o pouco da Bíblia que você sabe e pratica. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O que diz o Salmo primeiro? Quem sabe de cor? Nem se assenta antes e nela, pois que na estação certa dá o seu fruto, cujas folhas não caem. Você imagina se a gente pegar esse salmo primeiro e começar a viver ele, o tanto que a sua vida vai ser boa. Você já parou para pensar? O grande problema nosso hoje da religião é que as pessoas não pensam, irmãos. A gente não para refletir. O pastor está falando, você está ouvindo. Quando você passa da porta para fora, acabou. Nós somos consumidores de sermões. Se o pastor pegar o mesmo sermão 2 domingos, você fala, nossa, o pastor está repetindo o sermão. O ideal era que a gente repetisse pelo menos um mês para ver se você entendia. Porque, irmão, nós precisamos ruminar. Quando a Bíblia fala nela medita dia e noite, você precisa pegar o que o pastor pregou e ficar a semana inteira meditando nele e falar assim, Deus, muda a minha vida, porque foi essa a palavra que o Senhor liberou no domingo e eu preciso andar nela a semana toda. Mas nós temos a ideia, Deus, nós tratamos Deus como garçom, não é? A gente vem para a igreja, entrega os 10% de cover espiritual, ouve uma palavrinha, né? Canta umas musiquinhas e da porta para fora que você sai, acabou, ficou tudo lá na igreja. E não é assim. Por isso que Deus está reposicionando, por isso que Deus está mudando, por isso que Deus está trazendo entendimento. Eu já vi igrejas dirigidas por profeta, irmão, é uma bagunça. É uma bagunça. Porque, irmão, o entendimento do profeta é como é que fala aqueles caras que desenham moda?
estilista. O estilista lança uma moda aqui, mas essa moda só vai pegar daqui 2 anos. Quem já foi aqui em desfile de moda? É terrível. É terrível. Você fala, jamais eu vou usar essas. Jamais eu vou usar isso aí. Jamais isso vai pegar. Passa 2 anos, você está vendo o povo usando. Eu estava olhando umas fotos nossas antigas do casamento, do meu casamento. Umas irmãs com aqueles blazer que tem ombreira, aqueles mullet. Eu falei, gente, que coisa ridícula, gente, que trem feio. Tinha um padrinho meu, eu lembro dele, padrinho de casamento, né? Na igreja cristã não chama de padrinho, chama de paraninfo. Para mim é a mesma coisa. Isso é herança católica. Para mim é a mesma coisa. Padrinho e paraninfo não tem diferença. E o Oswaldão tá lá, cara, com a camisa de seda vermelha. Ele é um negão. Black Power, sapatão de plataforma e boca de sina. Eu falei, cara, esse cara era da hora, viu, velho? Esse era da hora mesmo, né? Hoje faria sucesso, mas é ridículo. A gente olha para trás e fala assim, cara, como que nós mudamos, né? A minha mulher está tentando mudar minhas roupas. Ela falou assim, não, eu tô firme para mudar isso aqui. Eu sou bem cafona, irmão. Eu gosto de roupa florida, de tênis regalado. Eu gosto dessas coisas, né? Aí, tamo junto, irmão. Vai nessa vibe aí que... E eu não preocupo não, irmão. Ela já conseguiu mudar algumas coisas. Eu gosto de bata colorida. Eu gosto dessas coisas. Mas veja bem, irmãos, o profeta, ele está liberando o céu que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor não faria nada na terra sem antes avisar os seus profetas. E muitas das vezes o profeta fala uma coisa, irmãos, que as pessoas não entendem. E olha que eu estou falando de profeta de ofício. Eu não estou falando quem tem dom de profecia. São 2 coisas distintas. Um não tem nada a ver com o outro. Paulo diz que quem dera todos profetizassem. Ele está falando de dom de profecia. O profeta de ofício é aquele que vive no Santo dos Santos e liberando os oráculos de Deus para essa terra. Aí você pega um profeta e põe para dirigir a igreja. Você vai matar a igreja, vai matar o profeta. Ele vai falar, esse povo não entende nada, esse povo é tudo desviado, esse povo vai tudo para o inferno. Aí ele começa a profetizar da carne dele. Olha, Deus vai te pegar, Deus vai te matar, eu te amaldiçoo. Desse jeito, irmão, ele não pode dirigir a igreja. Aí você põe um evangelista para dirigir a igreja. É campanha de segunda a segunda, irmão. Evangelista quer igreja cheia, ele quer movimento, ele quer barulho, né? O irmão vai falar para ele, não, irmão, você tem que entrar na campanha. Não, irmão, traz a sua família que Deus vai converter todo mundo. Evangelista não é pastor, é evangelista, né? Aí tem um pastor, irmão. Esse ser doido, bipolar. Todo pastor é bipolar. Todo pastor é bipolar, irmão. Tripolar, sei lá. Pastor é uma coisa doida, irmão. Ele, a mesma hora que está repreendendo o irmão aqui, ele já está abraçando, chorando. Ô, irmão, eu te amo tanto. Eu estou te falando isso para que você entenda. Desse jeito, irmão. Ele desce o braço, irmão, e depois alisa. Pastor é tão doido, irmãos, que está de manhã no velório chorando com os irmãos, fazendo o culto fúnebre, chora. Aí no caminho do cemitério para casa, alguém liga para ele: pastor, meu filho nasceu, nós vamos fazer um churrasco. Ele, glória a Deus, vamos para aí agora, nós vamos festejar. Não é bipolar esse cara, velho? Como é que pode, cara? Você acabou de sair do velório e já vai para o churrasco fazer festa. Aliás, vou dar um conselho para os irmãos: se quer alegrar um pastor, irmão, chama para o churrasco. Dá até para falar língua estranha, irmão. Aquela picanha assim, ó, aquela Coca-Cola gelada, a despeito que eu não tomo, né? Mas
na igreja nós temos uma campanha que nós abolimos todas, né? Porque a gente não tem evangelista lá, então nós abolimos todas as campanhas. A única campanha que a gente faz é do sal grosso, né? Essa não falta, irmão. Os irmãos trazem a picanha, nós jogamos sal grosso em cima e na churrasqueira, né? Então, pastor, irmão, é aquele cara que, se precisar quebrar a perna, ele vai quebrar. Se precisar te carregar nas costas, ele vai carregar. Entendeu? Mas é o pastor, é ele que foi chamado para conduzir o rebanho. Então nós precisamos entender que o Senhor nesse tempo está realinhando isso, irmãos. E hoje aqui, isso é só a introdução do que eu quero falar. Eu quero falar do reposicionamento sacerdotal. Porque a despeito de você não ter estudado teologia, tem algumas coisas que nós já entendemos na igreja. E eu, depois que eu entendi isso que está muito claro na Bíblia, eu comecei a me mover de forma diferente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 7. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: porquanto esse Melquisedeques, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, e quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para a qual também Abraão entregou o dízimo de tudo, e em primeiro lugar o seu nome quer dizer rei de justiça, em segundo lugar rei de Salém, que significa Rei da paz, sem pai, sem mãe, sem origem, sem antepassados, nem princípio de dias, nem fim de dias. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Diga assim: sacerdote, convicção, sacerdote perpetuamente. Ou seja, o que é perpétuo não é falível, não se encerra. E aqui eu queria começar a palavra dessa maravilhosa manhã que nós estamos juntos. Irmãos, nós vivemos a vida inteira, eu pelo menos vivi a vida inteira ouvindo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu estou ligado à música na igreja. E as pessoas me apontando e me chamando de levita. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, que à noite vai vir o pastor Paulo e ele vai falar sobre sacerdote ou levita. Hoje eu quero falar da reposição do sacerdócio. Os levitas eram da linhagem de Arão. Só poderia ser levita, só poderia ser sacerdote se fosse da linhagem de Arão. E aí vem Jesus. Ontem nós falamos aqui que a promessa de reedificar o tabernáculo de Davi estava ligado a uma figura de Cristo, a um tipo de Cristo. E até alguém aqui, sentado aqui, falou assim: não, isso é porque Cristo é da raiz de Davi. Sim, mas Cristo pode ser sacerdote? Vocês vão pensar hoje. Jesus Cristo pode ser o sacerdote? Pode ou não? Responde um de cada vez. Pode, pastor? Não.
fosse da tribo de Arão. Isso é lei, está no Antigo Testamento. Ninguém de outra linhagem poderia ser sacerdote, quanto mais sumo sacerdote. Nem Jesus poderia ser. Mas quando a gente volta lá no Gênesis, a gente encontra esse personagem que muita gente não entende por que Melquisedeque aparece uma vez no Antigo Testamento e depois aparece essa citação que eu acredito, tá? Se você falar assim, pastor, você tem prova? Não. Eu acredito que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, eu acredito. Por conta da linguagem, o estilo de escrita. E aí ele cita Melquisedeque aqui no Novo Testamento. Esse personagem aparece na realidade, para a gente entender melhor. E agora nós vamos ligar um liquidificador na sua cabeça. E muita coisa que você aprendeu errado, de repente, o Senhor vai mudar hoje. Na realidade, o nome não é Melquisedeque. O nome é Melech-Sedecá. A gente entende que Sedecá é justiça, né? O Senhor é a minha justiça, né? Sedeknu Yavé. O Senhor é a minha justiça. É o mesmo radical. Melech, que quer dizer promotor de justiça. Isso já é consenso na discussão dos sábios. Os sábios rabínicos já chegaram a essa conclusão, que Sedecá, Melech Sedecá, não é rei de justiça, seria promotor de justiça. Quando Abraão vem, a primeira coisa que ele oferece para ele é o quê? Pão e vinho. Ele já aponta para Cristo. Então a ceia não foi instituída no Novo Testamento, a ceia foi instituída no Antigo Testamento. Pão e vinho seria boas-vindas. Você é bem-vindo nesse lugar. Em resposta a isso, Melquisedeque, ou Abraão, entrega o dízimo a Melquisedeque. Então veja bem, irmãos, aonde que começa toda a história? Quando nós lemos aqui em Hebreus, e você fica aberto aí nesse capítulo 7, que nós vamos ler mais alguma coisa. Diz aqui no versículo 4: considerai por quanto, como era grande esse homem, até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham conhecido todos esses descendentes de Abraão. Contudo, esse homem não pertencia à linhagem de Levi. Diga assim: Melquisedeque não pertencia à linhagem de Levi. Ele podia ser sacerdote, mas isso foi antes da lei, irmão. Ele já era sacerdote. Se você for acompanhar a cronologia, aconteceu muito antes, e a Bíblia já cita ele como sacerdote. No primeiro caso, são mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe o dízimo, entregou por meio de Abraão. Pois quanto a Melquisedeque encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado de seu pai. Não existia ainda a tribo de Levi. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que toda a sua vigência, a lei, foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Vocês estão prestando atenção no que eu estou lendo? Olha bem, versículo 12: pois mudando o sacerdócio,
obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Porque aqueles sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, na qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor, que descende de Judá, da tribo do qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, e esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível, porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente para a leitura e a gente vai começar a ruminar aqui sobre tudo isso que nós lemos. Se Jesus não podia ser sacerdote, nem menos, muito menos sumo sacerdote, Melquisedeque aparece lá no Gênesis, e aqui Paulo diz que Jesus foi elevado a sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, do qual nós somos participadores desse sacerdócio de Cristo. Nós já não andamos mais segundo a lei, mas andamos segundo a graça de Cristo. E eu quero fazer uma ressalva muito forte aqui para você entender que graça não é uma carta branca para pecado, pelo contrário. Quando nós vivemos na graça, a nossa responsabilidade é muito maior do que na lei, porque pela lei eu cumpro a lei e está satisfeito e acabou. Eu posso ser mau caráter, mas se a lei fala para mim entregar 10% do meu dízimo, eu vou lá, entrego os 10% e acabou. Eu posso continuar sendo mau caráter. A graça não. A graça diz: se você pensar em matar o seu irmão, você já o fez. Se você pensar em trair a sua mulher, você já fez. Então ele muda de esfera, do natural para o íntimo. Se eu pensar em fazer, eu já estou em pecado. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia, amém? Todos concordam com isso? Isso é a Bíblia que está dizendo. Então o nosso sacerdócio não está mais ligado a um sacerdócio falível, que é o sacerdócio de Arão. E por que a maioria das igrejas estão tendo um tempo de validade abreviada? Porque ainda estão vivendo segundo o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio da religião. Você precisa fazer isso, isso, isso para receber isso. Você precisa fazer isso, isso e isso para alcançar isso. Enquanto o sacerdócio de Cristo, ele te avaliza pelo que você é, o sacerdócio da religião de Arão te avaliza pelo que você tem. Mas quando Deus chama Abraão, o que que Deus fala para Abraão? Tenha uma bênção ou seja uma bênção? Você está vendo que o sacerdócio de Cristo ele está muito mais ligado a quem eu sou do que o que eu tenho. E aí entra o grande conflito da religião com o estilo de vida. Jesus não veio propor religião, nunca, jamais. Jesus veio propor um estilo de vida. E no estilo de vida que Jesus veio propor, eu preciso estar muito mais ligado a renunciar à minha natureza. E alguns falam erroneamente, falam assim: não, eu preciso renunciar à minha natureza humana. Irmão, se você deixar de ser humano, o Senhor não vai te alcançar, porque Ele veio para os humanos. Não é a natureza humana que eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar à deformidade que o mundo implantou na minha natureza. Não, pastor, mas você está me chamando de deformado. Estou. Nós acabamos de falar aqui agora.
Você veste essa roupa por quê? Você já pensou por que você veste esse estilo de roupa? A maioria das pessoas porque a moda é essa, não é? A moda está ditando isso. Eu acabei de falar aqui, ó, na década de 90, as roupas eram totalmente diferentes, todo mundo vestia, porque o mundo impõe isso, ele implanta isso desde criança. Hoje a nossa grande luta na comunidade, e lá eu bato muito nessa tecla, é de criar os filhos no ambiente profético, no ambiente espiritual, no ambiente de adoração, porque até nisso a igreja se deformou. Eu não sei se isso acontece aqui, mas eu fui criado num ambiente que as crianças eram separadas dos pais na hora da adoração, não, porque criança atrapalha a adoração. E ela teria que estar aqui, ó, no meio. Dança, fica à vontade. Esse é o ambiente que ela precisa ser criada. Antes de ser enviado aqui para o Vereda dos Buritis, eu era pastor auxiliar de uma igreja de quase 800 membros. E eu era um dos conselheiros lá. Eu só não gostava de aconselhar muito casal, porque o trem fica tenso, né? Mas tinha eu ouvi muitas mães vim falar dos filhos que estavam se envolvendo com droga, que estavam saindo dos caminhos do Senhor. E eu ouvi muita mãe falar para mim assim: pastor, eu criei meu filho na igreja. E eu muito tranquilamente falava para as mães, e falo até hoje: igreja não é lugar de criar filho. A gente cria filho em casa. É em casa que a gente cria filho. Criança, e aqui vocês trabalham com criança, vocês estão careca. Eu só vou repetir o que vocês sabem. A criança precisa de 3 vezes na vida. Eu não sei nem quem que falou isso, onde que eu aprendi isso, mas eu gravei isso e carrego para a minha vida inteira. A criança precisa de educação, que é dada em casa. A criança precisa de escolarização, que é dado na escola. E a criança precisa de espiritualização, que é dado na igreja. Se o seu filho, desde essa idade, irmãos, você não começar a passar valores espirituais, não começar a orar, adorar, ensinar ele, quando ele chegar na adolescência, provavelmente ele vai sair da igreja, porque você vai querer obrigar. E ele, como teve a vida inteira longe disso, ele não vai querer entrar na adolescência. Aí você vai ter que esperar um tempo até que Deus alcance ele, porque tudo aquilo que foi plantado no subconsciente dele, uma hora vai vir à tona, né? Então nós precisamos entender, irmãos, que nesse sacerdócio de Cristo, as crianças estão inclusas nela, os adolescentes estão inclusos nele, a minha família está toda inclusa. Então eu arrisco a dizer que o seu sacerdócio começa dentro de casa. Eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos não me olharem como homem de Deus, o que adianta eu estar aqui na igreja pregando? Eu conheço gente, irmãos, que está rodando o Brasil pregando, mas já perdeu a família. Perdeu. E aí eu posso até parafrasear a Bíblia: que proveito há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A base da minha vida é a minha família. A base do meu sacerdócio é a minha família. E agora, depois dessa descrição que eu dei, que Jesus não é sumo sacerdote pela ordem de Levi, mas sim pela ordem de Melquisedeque, você precisa entender que você é sacerdócio nessa casa. Você é o sacerdote da tua casa. Pedro, ele fala: vós sois geração, sacerdócio. Então nós somos reis e sacerdotes. Se eu não entender isso, não adianta eu vir para a igreja.
pagar de bom aqui.